Se você acompanha o portal toda segunda-feira, a gente recebe tradicionalmente aqui o Dr. Guilherme Colin e a gente estava comentando, eu fiz um pedido para o Dr. Guilherme para a gente falar mais sobre a questão do regime de bens na união estável e também no casamento. Muito boa noite já praticamente, Dr. Guilherme, e eu queria saber, para a gente começar o nosso bate-papo, quais são as opções de regimes de bens que os casais podem adotar. Muito boa noite, Dr. Guilherme. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Assim, os regimes de bens, os principais são a comunhão universal de bens, que era o regime legal até 77, o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal hoje, regime legal, esse é o padrão, e o regime da separação de bens. Existe também o regime da comunhão dos aquestos, da participação final dos aquestos, que muito pouca gente utiliza, que na realidade é mais uma curiosidade que... Vamos começar por esse aí, eu também não conhecia esse aí, doutor Guilherme. O regime da comunicação final dos aquestos, o único casal famoso que eu sei que o adotou foi o da Luciano Huck e a Angélica. Ele é muito parecido com o regime da comunhão parcial, porém, ao longo da convivência, ao longo da união, os bens são tratados de maneira individual. Eles têm a liberdade absoluta para gerir, comprar e vender bens, contrair obrigações e tudo mais. Em caso de partilha, os bens adquiridos com esforço comum serão partilhados. E um detalhe, as dívidas não são. Quando se fala em regime de bens, é muito comum as pessoas pensarem apenas em como ficará em caso de partilha, em caso de óbito. Sim. Mas existem questões que envolvem terceiros. Os credores é um exemplo comum, importante, e normalmente as pessoas não dão muita atenção para isso quando fazem o seu planejamento conjugal. Existe também... Tu ia perguntar alguma coisa? Não, pode falar. Existe também o regime da comunhão, como eu falei, os três primeiros, a comunhão parcial, comunhão universal e separação de bens. Hoje em dia, praticamente todas as pessoas utilizam o regime da comunhão parcial de bens, né? O que era de um e de outro antes, continua sendo, e o que se adquirir depois é dos dois. Exato, na comunhão parcial. Isso. Os bens adquiridos a título oneroso, termo técnico, a título oneroso, traduzindo, todos os bens que foram adquiridos ao longo da união, ressalvados herança e doações pessoais, doações para aquela pessoa específica. Muitas vezes a doação pode ser para o casal, aí é claro que se comunica. Mas se a doação for apenas para o marido, para a mulher, para o companheiro ou companheira, mesmo que feita durante a convivência, sim, ela não será partilhada. Tem um detalhe também que é a questão da subrogação. Sim. Quando uma pessoa adquire um imóvel, adquire um bem, com o produto da venda de um bem pré-existente à união, ou com a reserva financeira que possuía antes da união, é possível colocar uma cláusula de subrogação na escritura, em que o companheiro deverá participar, então deverá assinar, reconhecendo que aquele bem não foi adquirido com esforço comum. Via de regra, os bens adquiridos, que não sejam nem por herança ou doação, se presumem por esforço comum. Porém, o cônjuge ou o companheiro pode, no ato da escritura, assinar lá o reconhecimento nesse sentido. O nome disso é uma cláusula de subrogação. Essa informação praticamente ninguém tem. Pois é. E isso vale tanto para casamento como para a união estável também, doutor? Sim, vale. A diferença do casamento e da união estável basicamente são as formalidades da sua constituição. O casamento é um ato o casamento é um ato formal que se constitui mediante um ato praticado no cartório. A união estável é um ato fato, ela se constitui mediante o conjunto de fatos que caracterizam a sua existência. Perfeito. E basicamente as diferenças entre eles são essas aí, doutor? A diferença entre os regimes de bens? É isso.
Na comunhão universal, tudo o que entra no patrimônio de um membro da união se comunicará com o outro. Não importa a origem. Na comunhão universal de bens, a doação, a herança, por exemplo, passarão a pertencer ao casal. Existe a figura, no caso da doação, em que o doador pode gravar o bem com cláusula de incomunicabilidade. Então, se você tem um parente, um amigo, um filho, que é casado pelo regime da comunhão universal de bens, ou que possa vir a optar por esse regime, e você deseja doar algum bem para ele, você pode doar e, no ato da doação, gravar o bem com esta restrição, cláusula de incomunicabilidade. Aí, tirando esta hipótese, tirando esta exceção específica, tudo que ingressar no patrimônio de um membro do casal pertencerá também ao outro. Isso para o bem e para o mal. Sim. Em questão de credores, por exemplo, isso pode trazer problemas sérios. Pois é, depois eu quero falar sobre essa questão dos credores também. E isso é um assunto muito importante. Na comunhão parcial é aquilo que falei agora. Os bens adquiridos após o início da união pertencem a ambos quando a título oneroso. Existem algumas questões em que a jurisprudência, ou seja, que as decisões dos tribunais oscilaram, e aí gera aquela velha insegurança jurídica que é uma crítica que nós temos. Por exemplo, a indenização trabalhista. A indenização trabalhista, que muitas vezes decorre de um período anterior à união, quando sacada pelo cônjuge, pelo trabalhador, na realidade, a jurisprudência atual tem entendido que ela pertence ao casal. Isso eu, pessoalmente, considero injusto, mas o que eu considero que menos importa. A orientação dos tribunais hoje é essa. Perfeito. E doutor, o senhor falou ali que o regime padrão é o da comunhão parcial. Como é que deve proceder quem quiser fazer um outro regime daí? Tanto na união estável como no casamento, no silêncio se aplica o critério da comunhão parcial. Sim. No casamento é possível fazer um pacto pré-nupcial. É um procedimento muito mais simples do que aparenta. O casal, antes de se casar, procura um tabelionato qualquer e pede para fazer um pacto pré-nupcial. Não é necessário ter advogado para praticar este ato. É recomendável que se aconselhe com alguém, mas a prática do ato não exige a intervenção de advogado. O tabelionato, então, faz o pacto e ali ele indica qual será o regime de bens a ser adotado no casamento futuro. E este pacto somente terá efeito se o casamento existir. Ou seja, o casal não sabe se casará ou não, faz o pacto. Ele não terá nenhum valor enquanto não houver o casamento formal. Lembro, o pacto pré-nupcial é barato, custa R$100 e poucos, em qualquer tabelionato, é barato, é rápido, é simples, mas ele não substitui o contrato de união estável. Então, se o casal faz o pacto, prevendo a separação de bens, por exemplo, e não casa e fica convivendo, este pacto não terá valor legal. No caso da união estável, se o casal desejar algum regime que não seja o da comunhão parcial, deverá fazer um contrato de união estável, que também é rápido, também é simples, também é fácil, mas deverá tomar esse cuidado. E qual é o regime que o senhor recomenda, doutor Guilherme? Eu recomendo informação. Não existe, isso depende muito das realidades de cada pessoa, cada família. Não existe um regime de bens que seja melhor do que o outro. Existe um regime que pode se adequar melhor para cada pessoa. Todos eles têm vantagens e desvantagens. O mundo é dual, eu tenho essa mania de procurar o que é de positivo e negativo em tudo, e eu acho importante isso para fins de reflexão. O regime da comunhão universal de bens, tudo se comunica. Então, imaginemos uma pessoa que seja casada, ou que mantenha uma união estável e tenha selecionado o regime da comunhão universal de bens, com outra pessoa que tenha uma profissão, ou que exerça uma atividade profissional ou não qualquer, que aumente o risco de ela ter de indenizar outras pessoas.
O exemplo simples, o motorista de caminhão. Um acidente numa estrada pode trazer danos muito severos e, de uma hora para outra, aquela pessoa se torna devedora de um número grande de pessoas. Se você for casado ou tiver uma união estável no regime da comunhão universal de bens, aquele bem que a sua mãe, o seu pai lhe deixaram de herança, poderão ir a leilão para pagar a dívida porque o seu marido ou sua esposa atropelaram alguém na rua. Então é importante que você saiba disso. E, inclusive, é importante que, se você for credor de alguém, também saiba qual é o regime de bens do seu devedor. No sistema da comunhão parcial de bens, que é o regime majoritariamente utilizado, ele protege, pelo menos, a herança e as doações das dívidas do companheiro ou da companheira, ou do marido ou da esposa. Então, essas diferenças são muito importantes. Eu recomendo também que as pessoas levem em conta, e aí eu estou invadindo muito a vida de cada um, levem em conta qual é o histórico de cada membro do casal. Quando um casal, ambos estão iniciando a vida juntos, ambos são recém-formados, estão em pé de igualdade, aos meus olhos, talvez faça sentido a comunhão parcial de bens. Talvez faça sentido. Protegerá a herança, as doações, e eles construirão junto aquele patrimônio. Mas muitas pessoas já têm uma situação econômica ou profissional diferente. E aí existe uma pegadinha legal, que são os frutos. Os frutos os bens pré-existentes à união não se comunicam, mas os seus frutos, sim. Então, imaginemos uma pessoa que tenha vários imóveis alugados. Um exemplo bem fácil de entender. A pessoa tem vários imóveis alugados, que recebeu de herança, ou nem tem esses imóveis, ela recebeu de herança após iniciar a união. Esses bens serão dela, serão apenas dela. Tudo bem, mas os frutos daqueles bens, aqueles aluguéis que foram recebidos mês a mês, ao longo de muito tempo, mesmo que fique evidente que são decorrentes desta origem pré-existente, caso utilizados para comprar algum novo bem, este novo bem pertencerá ao casal. Não estou dizendo que isto é certo ou errado. Errado é as pessoas não saberem disso. E no momento da separação, ou pior, no momento da herança, no momento do inventário, serem surpreendidas por essa informação. O regime da separação total de bens tem vantagens, que elas se contrapõem às desvantagens que mencionei agora, mas também tem desvantagem. O regime da separação total de bens, ela pode ser injusta naquelas situações em que o casal trabalha junto, coopera junto, constrói um patrimônio com efetivo esforço comum, mas acaba, por alguma razão cultural ou a razão que for, concentrando o patrimônio em nome de um. E aí, o trabalho do outro, que foi relevante para a construção daquele patrimônio, numa eventual separação, ficará apenas com ele. Isso talvez seja injusto. Então, não existe regime de bens melhor ou pior. O que existe de terrível é a pessoa não saber quais são as regras que incidirão sobre a sua relação. Perfeito. Só para encerrar, doutor Guilherme Colin, o que a gente pode falar que nós tínhamos comentado sobre os credores? Credor. Eu já, numa ação no meu escritório, eu consegui comprovar a união estável alheia. Não é algo fácil, dependendo das circunstâncias, pode ser até impossível. Mas, dependendo das circunstâncias, pode ser possível. O que acontece? O casal vive uma união estável, por exemplo, uma situação comum. Aí, um membro do casal ou já tinha dívidas, ou costuma contrair dívidas, ou algo do gênero. E aí, ele coloca os bens em nome do outro, por exemplo. Isso é uma forma de distanciar os seus credores dos seus bens. Os bens pertencerão ao casal, mas as demais pessoas não têm como saber disso, porque aquela união, a documentação daquela união não é pública. Não necessariamente será pública. O credor do marido, o credor do companheiro, poderá ou não ter direito
aos bens de ambos, sempre respeitado a meiação, aí é uma outra questão, a meiação no caso da comunhão universal ou no caso da comunhão parcial, é a metade de cada parte, mas sempre respeitada a meiação, o credor poderá buscar a satisfação do seu crédito naquele imóvel que está registrado apenas em nome de um, dependendo das circunstâncias. Então, é muito importante que, se você tem uma relação, é bom que você saiba que os credores do seu companheiro ou da sua companheira poderão ter acesso ao seu patrimônio se você estiver vivendo em regime de comunhão universal ou comunhão parcial, caso os bens sejam aqueles presumidos como esforço comum. Tá certo. E quem quiser saber mais informações, doutor Guilherme, como é que faz? Bom, estou à disposição. É sempre um prazer conversar sobre direito. Para mim, qualquer dúvida, qualquer comentário sempre será bem-vindo. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, as minhas páginas são CRJ Advogados, e no WhatsApp, meu telefone é 51 32 28 12 19, desculpa, meu telefone fixo é 51 32 28 12 19, e meu WhatsApp é 51 99985 7991. Tá certo. Se você quiser, perdeu a entrevista, você pode entrar nas nossas redes sociais e conferir a entrevista completa com o Dr. Guilherme Colim. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos, e a gente se fala segunda-feira que vem. Eu que agradeço, um grande abraço. Tá bom.